Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino, estou aqui para mais um Edificando à Luz da Bíblia. Tá aí hoje, lição 8. Restaurem a mesa da família. Que lição maravilhosa, importantíssima, né? Vou falar um pouco sobre resgatar valores que, com o tempo, a gente acaba como família perdendo aí. Um desses valores é essa união da família ao redor da mesa. E para dar início a essa lição, gente, eu quero estar, a princípio, agradecendo aqui a nossa irmã Magna Borges, tá, Varô? Deus te abençoe poderosamente. Tá, a sua casa, a sua família, todas as áreas da sua vida. Nossa irmã Magda Borges foi aí o canal de Deus para que nós tivéssemos acesso ao material da lição, né? A irmã muito gentilmente nos enviou aí essa lição e algumas lições também posteriores. Então eu desde já quero mais uma vez lhe agradecer. Em nome de toda a minha família, eu quero agradecer a nossa irmã Magna Borges. Tá? O Senhor é contigo, varô. Deus abençoe poderosamente. Pode sempre contar conosco. Estaremos aí, minha casa e eu, à sua inteira disposição. Tá? Muito obrigado, minha irmã. Então vamos falar um pouquinho hoje, gente, sobre a lição 8, como eu já disse, restaurando ou restaurem a mesa da família. Vamos lá, o texto bíblico básico está a princípio em Lucas 22, versos 36 ao 46. Temos o nosso texto áureo que está lá em Jeremias 31, 25 e diz: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Temos o nosso comentário, a palavra introdutória que vai dizer-nos aí: o casamento, em termos metafóricos, pode ser comparado a uma longa viagem e, por esse motivo, pressupõe condições tópicas inerentes à sua natureza essencial. Então, para começar, gente, é interessante a gente notar alguns pontos aqui dentro dessa introdução que também está muito boa. Vai falar um pouco sobre essa ideia de nós usarmos aí uma linguagem metafórica. A gente pode também, com isso, dizer que o casamento é como se fosse, né? Podemos comparar com isso, o casamento é uma longa viagem, né? E por esse motivo, como diz aqui, a gente pode pressupor algumas condições dentro dessa questão de casamento para que a gente consiga entender aí esse processo dessa viagem, né, entre aspas, ou seja, metaforicamente falando. Interessante que quando a gente passa para falar um pouco sobre isso, viagem, né? Vamos pegar essa metáfora aí. Viagem é um negócio para lá de interessante, porque a gente geralmente tem um ponto de partida, a gente tem um início, ou seja, onde tudo começou, que é o nosso processo, e temos um destino a chegar. Então a gente tem a chegada e temos ali o nosso destino em mente. E o mais interessante da viagem, muitas vezes, não é nem essa questão do tempo em que essa viagem vai durar, mas é que durante o percurso, né, as coisas que vão acontecendo ao longo do percurso nessa viagem. E é claro, todos nós sabemos que uma viagem que durante o seu percurso acontecem coisas maravilhosas, a gente vê grandes paisagens bonitas, lugares, a gente visita ao longo daquele tempo, a gente sai de um ponto de partida a fim de chegar a um destino estipulado por nós. Então, ao longo daquela viagem, quando a gente vai vendo ali lugares bonitos, a gente passa a ver, né, paisagens maravilhosas, lugares onde a gente pode parar ali para poder tirar fotos, ou seja, se o percurso ao longo desta viagem for bom, a gente nem tem pressa que essa viagem acabe. Esse é o maravilhoso, esse é o ponto importante. Um dos pontos mais importantes é se trabalhar essa visão de casamento como viagem longa, ou longa viagem. Tá? Nós já sabemos que a viagem é longa, então a gente não sabe quanto tempo vai... Se espera, é claro, que dure. Glória a Deus, não é que eu estou comparando o casamento com que não vai durar ou vai deixar durar, mas voltando à linha da viagem. Mas uma vez que nós sabemos que é uma viagem longa, o que a gente espera é que ao longo desta viagem a gente pelo menos possa desfrutar, possa ver as paisagens, possa fazer ali ao longo dessa viagem amizades, momentos bons, a gente possa desfrutar momentos bons ao longo da viagem. E com isso, com essa grande quantidade de momentos bons que a gente desfruta ao longo da viagem, a gente nem quer que a viagem acabe. Então, o que vai determinar o desejo de acabar ou não a viagem é o percurso. Então, tendo aí o casamento como uma longa viagem, o que se espera é que ao longo desta longa viagem a gente desfrute, a gente ame, seja amado, a gente aproveite, né, e possa ali, é claro, também se doar. Então, o maravilhoso é a gente parar para pensar um pouco nisso. E um desses pontos dessa lição, gente, é analisar também alguns pontos ligados aí a essas condições, né, vamos dizer, desta longa viagem, para entender um pouco sobre a natureza essencial dela. Então, para começar, vamos lá um pouquinho. Nessa lição, discorreremos sobre um dos mais expressivos, se não mais expressivos, símbolos do casamento, a saber, a mesa da família. Então, o assunto de hoje está mais que claro, a gente já viu na introdução, mesa. E quando a gente fala sobre mesa, muitas coisas remetem a esse assunto, esse ponto. Eu quero, ao longo desta lição, tentar ser breve desta feita, né? A lição, a gente está na correria aí, sabadão, véspera da EBD, a EBD vai ser amanhã cedo, então a gente vai tentar sintetizar
o máximo essa lição. É claro que se alguma coisa ficou, muitas vezes eu não concluí, você sentiu que não ficou legal ainda, tá aí nos contatos, sempre eu deixo no final e também em cima da minha imagem, para que a gente possa falar mais sobre esse assunto aí, tá? Então vem conosco aí, gente, aprender um pouquinho mais dentro da gloriosa e maravilhosa palavra de Deus. Vamos lá, então para começar, primeiro tópico, a mesa da família. Então vamos falar sobre a mesa agora. Onde está a mesa na sua casa? Esse primeiro subtópico, ele inicia a princípio com uma pergunta. Olha que pergunta interessante. Então a gente tem aqui uma imagem que eu coloquei para ilustrar, já vou falar sobre essa imagem, então eu coloquei só para a gente voltar um pouco a pensar nesse ponto de mesa dentro do lar. Então vamos lá, ler o subtópico e tentar explicar alguma coisa e retornar a imagem para a gente poder trazer também algumas questões aqui para você, professor, que são, eu acredito, sejam muito importantes para te auxiliar aí durante a sua aula. Vamos lá então. Testemunhamos hoje uma triste realidade. A mesa tem cedido espaço a outros objetos que roubam da família tempo e atenção. Então, o primeiro ponto aqui, professor, é você tentar, ainda que use uma experiência ou não, né, particular, ainda que você vá falar algo ligado à sua família, como era na sua família. Então, geralmente a gente acaba fazendo isso a princípio, né, lembrando de quando nós éramos crianças e que nossos pais ali reunidos estavam e nos reuniam junto a eles ali na mesa, então a gente geralmente almoçava, jantava à mesa, então muitas vezes o pai trabalhando durante o dia, mas pelo menos no jantar era meio quase de lei, né? No jantar a gente está reunidos ali e o pai assentado à cabeceira, como de costume, e isso a gente precisa entender que isso remete também um pouco a essa questão ali da antiguidade, né? Desde a antiguidade a ideia que se tinha é que quem se assentava à cabeceira da mesa era o chefe da casa, a autoridade maior dentro da casa, dentro do lar, então geralmente sempre viu o pai, né, o marido, o chefe da casa, é quem se assentava à cabeceira. Então esse é um pouco do costume, da cultura que a gente também aprendeu na nossa infância. Então, na minha casa era assim, meu pai, à noite, né, após passar um longo dia estafante, cansativo de trabalho, ele chegava em casa, né, e a gente ali, no momento do jantar, se assentava à mesa, a mesa ali ficava na cozinha, e meu pai ia sentado à cabeceira, minha mãe nos servindo e nós crianças ali sorrindo e altos e maravilhosos papos, grandes diálogos aconteciam ali ao redor daquela mesa. Então a gente para entender um pouco disso aí, a importância que trouxe isso para nós, a importância que isso tem para nós hoje, o quanto nós aprendemos, o quanto nós somos abençoados com todo esse assunto, toda essa questão, né? Crescendo ali, assentados com os nossos pais ao redor da mesa e aprendendo um pouco mais. Então a ideia é entender isso aqui, que hoje a gente não está vendo isso mais. É raro, né? Raros são, não estou aqui generalizando, então de repente alguém pode comentar, não, mas na minha casa ainda tem mesa. Ok, amém, parabéns por isso. Mas a gente precisa parar para entender que a grande maioria das famílias, das casas, os lares hoje, nem se fazem valer mais da mesa. A gente encontra sim, não quer dizer que os casais tenham, as famílias tenham jogado a mesa fora, mas as mesas acabam se tornando um objeto de decoração, fica num canto lá da casa, mais para suporte, para colocar alguma coisa. Mas essa ideia de a família sentar-se à mesa na hora do almoço, jantar, café da manhã, no momento das refeições, a gente não vê mais esse diálogo, essa conversa, né? A gente acaba não vendo esse ponto. Então, o que essa lição quer tratar, o que essa lição quer trazer de volta para nós aí, é essa ideia, ok, de nós retornarmos, por isso a lição diz, né, que se retorne mais que depressa à mesa da família. Então a gente precisa realmente retornar com isso, entendendo pontos maravilhosos que assentar-nos à mesa em família pode nos trazer de abençoar. Então a gente vai ver aqui que com o passar do tempo, a mesa, o lugar onde nós nos reuníamos, passou a acabou ficando de lado e com isso cedendo espaço a outros objetos. Então o que a gente tem hoje em algumas famílias é no momento do jantar, cada um no seu quarto, então os filhos cada um no seu quarto, com smartphone, tablet, toda a tecnologia do mundo à sua disposição ali, a internet, né? E os pais, muitas vezes a mulher na cozinha, ali mesmo ela faz as refeições ali, ali mesmo ela faz o almoço, o jantar e acaba comendo por ali mesmo. Muitas vezes o marido na sala assistindo um futebol ou um jornal, né? Então, o que a gente percebe hoje é que a família deixou de reunir-se ao redor da mesa, então cada um está no seu cantinho. Infelizmente, a grande maioria, não diria todos, tá? Já expliquei isso aqui, mas a grande maioria está assim hoje, cada um no seu cantinho dentro de casa, tá, ok? Todos juntos, entre aspas, ou seja, no mesmo momento dentro de casa, mas cada um no seu canto, um para lá, um para cá, infelizmente, o que a gente está vendo. Por quê? Porque muitos objetos, né, entre eles, já citei aqui, a TV, o smartphone, tablet, coisa do tipo aí, né, a tecnologia em si acabou levando lá, e tomando o espaço da mesa dentro de casa, ok? E acabando com isso. E com isso acabaram roubando também o tempo e a atenção. Olha que coisa interessante.
Então aquele tempo em que a família tirava para se reunir, para estarem juntos ao redor da mesa, acabou não tendo mais aquele tempo. Muitos lares, eu citei aqui, todo mundo dentro do lar, cada um fazendo uma coisa ao mesmo tempo, mas tem lares que nem tem isso mais. Quando um chega, o outro sai, né? Entra um, sai o outro, chega um, sai o outro, entra um, sai o outro, entra um, sai o outro, e acabam não se vendo, né? Eu quero usar um exemplo aqui, que não é um exemplo de igreja, não é um exemplo, não se escandalize, não se espante com o que eu vou falar aqui, é só um exemplo, né? Isso me faz lembrar lá quando eu ainda, na tenra idade, na tenra infância, assistia a um filme que passava na TV aberta, era um filme chamado Feitiço de Áquila, onde nesse filme a mulher ali, a mocinha, por assim dizer, do filme, foi amaldiçoada junto ao mocinho, então ela se transformava numa águia e o mocinho lá numa espécie de, não me lembro se era um tigre, uma pantera, um animal desse aí, um felino. Então a questão é que quando ela virava a águia, ele estava homem. Quando ele virava lá o animal, e ela virava mulher. Então eles não conseguiam ficar juntos, falar, estar um com o outro. Então às vezes muitas famílias estão dessa forma, né? Eu não diria feitiço de Áquila, mas eu diria até uma maldição da tecnologia, a maldição ali que arranca a mesa. Então, quando um entra em casa, o outro está saindo, quando um chega, o outro vai embora, então não tem mais aquele papo, aquele assunto, aquela atenção, tá? Isso é terrível, tá? Então eu já peço perdão também de ter usado esse exemplo do feitiço de Áquila, um filme, tá? Para que de repente alguém se sinta mal, só um exemplo, ok? Então vamos falar um pouquinho mais sobre algumas questões aqui interessantes. A arquitetura pós-moderna, inspirada no individualismo, tem projetado espaços que favorecem o isolamento. Então, como a gente acabou de falar aqui, né? Já falei, vou explicar melhor. Todos adaptados aos gostos e necessidades de cada um membro da família. E a mesa, nesse universo destituído de absolutos, ganhou nova iconicidade. Ela acabou virando de elemento unificador, passou a ser visto como peça de decoração. Já vou explicar melhor isso aqui. Então, o que é o ponto básico para se entender? O que a gente percebe é que essa visão nova, essa nova linha que a gente percebe aí, criada, elaborada, toda ela para desestruturar a família, acabam sim criando, elaborando questões, entretenimento, para que dentro desse entretenimento, toda essa diversão, essa diversidade de materiais elaborados, acabem fazendo com isso que as famílias acabem realmente se separando. Então, eles criam aí, vamos lá dizer, espaço, como diz a lição, que favorece o isolamento. Ou seja, há entretenimento voltado para criança, adolescente, tudo isso. E a ideia, muitas vezes, isso é que acabe tornando essas classes muito individuais e acabem não se misturando mais. Então, o pai tem que assistir lá, como eu disse aqui, seu futebol. Não estou aqui dizendo que tem algo contra ou a favor, vocês me entenderam, só para dar um exemplo aqui. Então, o pai está lá preso no futebol ou no jornal, a mãe está lá assistindo alguma coisa, uma TV, de repente um canal de apresentação, alguma coisa, o filho está lá vendo, quem sabe, um filme ou um jogo, né, de repente jogando, como disse aqui, tecnologia, né? Então, jogos aí de guerra, jogos de tiro, coisas do tipo, né, que a gente acaba vendo que é complicado, esse negócio gera muitos males aos jovens, mas a ideia é que essa questão da arquitetura pós-moderna, ela acaba criando projetos, coisas aí que acabam trabalhando o gosto de cada um na família, e isso acaba separando. Então, e hoje os filhos não conseguem sair da tecnologia para estar com os pais não conseguem sair também do que estão fazendo. A ideia é que a gente desligue tudo, gente, ao redor da nossa casa, da nossa mesa, tudo que está ali nos atrapalhando, tudo que nos impede de nos unirmos como família, precisam ser tirados de perto de nós. Não estou dizendo com isso que você deva cortar a sua internet, quebrar o seu smartphone, você me entendeu claramente. Estou dizendo que você precisa, ou que nós pelo menos precisamos, né? Eu me encaixo também, a gente se enquadra, está pregando, estou falando para você, mas falando para mim também, que nós precisamos nos afastar mais disso, a fim de nos aproximarmos mais da nossa casa, da nossa família. As coisas que estão nos impedindo de estar reunidos como família, a gente precisa parar um pouco isso, controlar mais o uso a respeito disso e nos unirmos mais como família para a glória de Deus. E com isso a gente acaba dizendo aqui que a mesa, né, acabou deixando de ser um elemento unificador para se tornar peça de decoração. Por que a mesa era elemento unificador? Então eu vou botar a imagem de novo e vou explicar. Então está aqui, ó, mesa. Nós temos aqui nessa imagem uma família reunida ao redor da mesa, comemorando alegremente, felizes. A gente sabe que a partir daí, como eu citei na imagem, está lá no canto da imagem o patriarca da casa, o chefe da família sentado ali na cabeceira, seus filhos, netos ao redor, toda a família reunida, alegre, todos sorrindo, conversando. E a gente vê com isso aí diálogo, atenção. Lembra? Né? Deixa eu te fazer entrar no túnel do tempo aí, lembra?
Você, na sua terra infância, quando seu pai chegava do trabalho e vocês ali, família toda reunida, e era maravilhoso. Era ali que ocorria aquele diálogo, né, a respeito de como foi o dia, o que aconteceu, como foi na escola. Geralmente era nesse momento, nesse espaço que trazia a nós uma espécie de frio na espinha, porque nós, ali, jovens, né, crianças, jovens, adolescentes, tínhamos que, na mesa, apresentar o boletim. Lembra do boletim na escolar, com as notas na escolar? A gente apresentava, o pai assentado sobre a cabeceira, como é que está na escola? Bota aqui o boletim. Se tivesse uma nota vermelha ou mais, meu Deus amado, só o Senhor. Então, a gente tinha que apresentar um boletim todo bonitinho, em cima da mesa, com as notas, tudo em azul, notas boas, e era maravilhoso, gente. E a gente ali conversava, nossos pais nos orientavam, nos corrigiam, né? O pai na cabeceira, a mãe, a nossa mãe ali ao redor, ao lado dele, e nós crescendo, vendo aquela união, aquela paz, aquela alegria, aquela harmonia, e essas coisas, gente. Coisas maravilhosas como essas precisam para ontem voltar, precisam mais que depressa retornar. Nós vamos aprender a pôr, sim, em prática questões como essa, voltarmos no tempo, entender que o quão maravilhoso foi. Olha a pessoa que você se tornou hoje. Por quê? Porque foi ali ao redor da mesa que seus pais o educaram, o ensinaram, ali que você via o amor fluindo gloriosamente entre seu pai e sua mãe, você crescendo com aquele desejo de ser um homem abençoado como seu pai, ou ser uma mulher também de Deus abençoada como a sua mãe. Então, ao redor da mesa, sim, nós crescemos, ao redor da mesa, sim, nós nos reunimos, ao redor da mesa, sim, nós nos tornamos família, ao redor da mesa, sim, nós compartilhamos momentos maravilhosos diante da glória do Deus Todo-Poderoso. Então, é necessário, para ontem, que nós passemos a entender isso, esse ponto, essa visão do que é mesa. Então, a gente vê na Bíblia diversos exemplos. Eu não teria tempo aqui, estou tentando fazer um vídeo rápido, como eu disse, está em cima da hora, mas a gente vê diversos exemplos de pessoas, famílias ao redor da mesa, e mesa na Bíblia não fala de outra coisa senão comunhão. Então a primeira coisa que a mesa alude, biblicamente falando, é a comunhão. Então esse é o ponto. Quando alguém queria demonstrar estar em comunhão com o outro, essa pessoa se assentava para comer. Então assentar-se para comer com alguém representava na antiguidade, representava naquele tempo comunhão. Então nós precisamos entender isso. Quando nós nos assentamos como família ao redor da mesa, nós estamos mostrando, demonstrando a nossa comunhão familiar, tá? A alegria de estarmos ali assentados, um junto do outro, para poder nos alegrarmos, falarmos, comemorarmos, estarmos felizes, ok? E também discutirmos questões que, sim, vão trazer benefício à nossa família. Então, que a gente volte a nos reunir, né? Ou que nós voltemos a nos reunir ao redor da mesa, que a gente volte a se reunir lá, para ali a gente aprender a crescer, a se amar como família. Então, de um elemento unificador, que era a mesa, trazia união. A mesa fazia com que todos parassem tudo o que estivessem fazendo naquele momento, deixassem tudo de lado e se assentassem ali, junto como família, para poder curtir aquele momento maravilhoso. E ali naquele momento, diálogos lindos, abençoados, maravilha de Deus, acontecia ali, né? Toda a mesa reunida, depois do alimento todo posto na mesa, mãos dadas, agradecendo, né? Geralmente o pai ali agradecia, né, pela palavra, às vezes a mãe, ou às vezes ambos cediam aos filhos a oportunidade de ora aí, filho, agradece a Deus pelo alimento. Então a gente aprendeu muita coisa maravilhosa ali ao redor da mesa. A gente precisa voltar para ontem com essa prática gloriosa, abençoada, que a gente tire ali a mesa do canto, que está só para decoração, virou um objeto de decoração, virou um suporte para peso em casa, e que a mesa retorne ao centro, que a mesa volte para a sala, que naquele momento TV, rádio, a internet, tudo ao redor se desligue ou seja desligada por nós, para que a gente se ligue um ao outro como família e todos juntos nos liguemos em Deus. É hora, é momento para ontem de nós retornarmos àquele ambiente glorioso ao redor da mesa dentro do nosso lar. Vamos lá então, continuando. Segundo tópico, cálices que precisam ser quebrados. Vamos ver alguns cálices que precisam ser quebrados aqui. O cálice da indiferença. Então quando a gente estiver ali ao redor da mesa, reunidos como família, existem cálices que precisam ser quebrados. Isso é importante. Um cálice desse aí, gente, é o cálice da indiferença. Não existe cálice mais amargo de ser bebido na mesa conjugal do que o que se apresenta como sabor da indiferença. Olha aí. Então, dentre os cálices que a gente toma ao redor da vida como família, o mais amargo, tá? O que tem o pior sabor é o da indiferença. Como duas pessoas que se amam, que fizeram um pacto de aliança, podem viver em uma mesma casa sem existir como marido e mulher. Então, não dá para se entender, tá? A gente não consegue achar resposta plausível para isso. Duas pessoas que se conheceram,
namoraram, trocaram ali carícias, júrias de amor, foram mais adiante, oficializando aquilo através do noivado e, para tornar mais oficial ainda, se casaram. E a partir daquele momento, glória a Deus, maravilha, aquele início, lua de mel, né? A lua pingando mel, aquela coisa tremenda. E hoje, como essas pessoas que fizeram isso um dia, trocaram juras de amor, cumplicidade ali, prometeram diante de Deus e do mundo que se amariam em qualquer circunstância, hoje estão dentro do lar, estão dentro de casa, vivendo indiferente um ao outro, deixando de existir ou coexistir como marido e mulher. Está vivendo como dois estranhos debaixo do mesmo teto. Isso é terrível. Então a indiferença é sim algo amargo e complicado. Vamos falar um pouco mais. Quantas mulheres passam uma vida inteira lamentando o fato de seu marido não conseguir perceber suas feridas? Ou seja, está ali, está debaixo do mesmo teto, convive, passam horas juntos, a pessoa que, ou seja, passam mais tempo um com o outro do que com qualquer outra pessoa no mundo e acabam não conhecendo, né? Então muitas são, tá um exemplo da lição, eu vou seguir a lição, muitas mulheres acabam aí lamentando, reclamando. Como é que ele não consegue perceber as minhas feridas, né, que eu estou machucada, magoada? Como é que o camarada está do lado da esposa, convive com ela, dorme ao lado dela, com ela ali, e não consegue perceber que ela está ferida, que ela está machucada, que ela está magoada? Gente, eu não vou dizer impossível, porque tem gente distraído a esse ponto, mas é quase que impossível uma questão dessa. Muitos acabam fingindo que não estão vendo, né? Boa parte aí acaba realmente, não estou dizendo todos, mais uma vez, boa parte, acaba fingindo, né? Percebe. Então, aí é que eles acabam mostrando ou demonstrando realmente a sua indiferença em relação à sua esposa, tá? Então, não dá para perceber, não dá pra, ou melhor dizendo, não dá para conceber uma situação como essa. Aí nós temos aqui do outro lado também. Quantos maridos sofrem com o fato de sua esposa só conseguir enxergá-lo como pai provedor? Ou seja, quantos são os camaradas que acham que é uma máquina que a esposa lhe considera uma máquina de trabalhar, uma máquina de ganhar dinheiro, que ele só serve para acordar de manhã, ir à caça, ir ao trabalho em busca da provisão, trazer ali algo para dentro do lar, final do mês o salário para dentro de casa, pôr as coisas em casa que está faltando. Algumas mulheres encaram e acabam vendo o marido como essa pessoa. Ela diz, olha, falta aquilo, falta isso, traz, aqui, falta, compra, você não viu não, está faltando só. Muitas vezes não tem aquele papo, aquele diálogo. Então, para outras áreas do casamento, acaba vindo uma indiferença. E ela só o procura ou só acha que ele tem que ser o provedor, né? Aquela pessoa que só está ali para bancar, está ali só para quitar as dívidas dela, está ali só para servi-la. E a gente acaba realmente vendo, olha que dificuldade, olha a balança e complexidade. De um lado, um camarada que é indiferente ao sofrimento da mulher. A mulher sofre, muitas vezes ele não consegue ajudá-la, não consegue auxiliá-la, não consegue parar um tempo, mais cansado que esteja, a gente sabe, gente, eu sou homem, eu sei o quanto cansa, eu sei o quanto é difícil sair e trabalhar, mas isso não quer dizer que a gente não consiga parar um pouco para auxiliar a mulher, para ajudar, para dividir com ela, dividir com a esposa. É claro, as tarefas do lar e questões outras também, cuidar dos filhos, que cá entre nós é algo complexo e muito difícil, cansa muito cuidar de criança o dia inteiro. E a gente, claro, dá para parar para toda a nossa jornal, futebol, aquela coisa toda, aquele monte de tarefas que o homem tem em casa, dá para parar um pouco tudo isso aí e ajudar a esposa. E do outro lado também a esposa entender que por mais, sim, ok, foi o camarada que tirou ela de casa, ele me tirou de casa, então ele se vira. Ele tem que trabalhar, ele tem que colocar, é a obrigação dele, eu não estou nem aí, eu não mandei, eu estava quietinha na minha casa com meus pais, ele que me tirou de lá, agora que se vira e sustente. Não é por aí também a questão, a gente precisa entender um pouco também. Aí é o ponto, nessa hora, cabe à mulher também esse entendimento. Nem sempre vai dar para fazer tudo que quer, nem sempre vai ter dinheiro para isso, nem sempre vai ter essa oportunidade. Então, que não seja só um pagador de contas, um pagador de boleto, não seja só um provedor, mas que seja também um amigo, alguém que esteja ali junto a ela, que ela divida também com ele essas questões aí. E por fim, nós temos aqui, como você tem lidado com a agonia do seu cônjuge? Agora para os dois, né? Como é que o homem, como é que você, irmão, pergunta para você, como é para mim também, como é que a gente tem lidado com isso aí? Como é que a gente tem feito para lidar com essa agonia, muitas vezes com essa dor, essa tristeza, essa amargura? Então nós precisamos entender uma coisa. O primeiro ponto está aí, gente. Corra, fuja mais que depressa da indiferença. Não seja indiferente ao que está acontecendo na vida do seu cônjuge. Não seja indiferente aos problemas que estão ocorrendo dentro do seu lar. Não seja indiferente
a obra, o ministério, as obrigações que Deus nos deu quando nós ali nos casamos. Ou seja, não sejamos indiferentes a tudo o que Deus nos deu para que a gente faça, para os nossos deveres familiares. Senão que não haja em nosso lar, em nossa vida, nosso casamento, nossa história, a bendita da indiferença. Vamos ver outro ponto aqui. 2.2, o cálice da rejeição. Vamos lá, o negócio está complicando aqui. Rejeição agora. A rejeição pode ser reveladora de um pecado de adultério. O marido ou a esposa que abre brecha para o pecado de adultério tende a rejeitar a plenitude de uma vida sexual dentro do matrimônio. Então, para começar, tem 2 pontos a você falar sobre rejeição aqui. O primeiro deles é esse aqui. A rejeição ela pode ser, sim, gente, reveladora. Em que sentido? Ela pode... A rejeição ela pode externar, ela pode pôr para fora, ela pode revelar algo que está acontecendo em oculto. E que algo pode ser esse? O adultério. Muitas vezes, quando o homem, né, o marido ali, começa a rejeitar a esposa ou vice-versa, aquela rejeição pode estar mostrando que por trás dela habita um adultério. De repente a pessoa começou a trair, já está interessado por outro, já foi a vias de fato, e a partir daí, uma vez já errando, caindo, pecando, falhando e lá cometendo esse adultério, começa então a rejeitar o cônjuge, ou seja, o marido rejeitando a esposa e vice-versa, a esposa rejeitando o marido. Então não é que toda rejeição está ligada a adultério, nem todo mundo que está rejeitando, entenda isso, nem todos que estão rejeitando o seu cônjuge estão o traindo de maneira mais direta, específica, está havendo um adultério, há uma terceira pessoa na relação. Não, nem todos, mas essa rejeição ela pode sim revelar, ela pode mostrar. Tá? Ela é um dos fatores que acaba evidenciando um adultério, que estava até então encoberto, até então não sabia. E a rejeição ela pode ser um dos fatores, tá? A rejeição pode ser um dos fatores que vão revelar o adultério e vice-versa. O adultério pode ser um dos fatores que, é claro, vão estar mostrando ali o motivo, explicando a rejeição. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, tá? Essa questão. De uma hora para outra começou a rejeitar, começou a ser indiferente, começou a gritar, começou a estressar, ficar nervoso, de uma hora para outra, do nada, sem que haja motivo aparente, então alguma coisa está errada aí. Possa ser, não estou afirmando, mas possa ser adultério. Então a gente precisa entender de maneira clara esse ponto. E a rejeição, ela é uma reveladora, ela revela, ela mostra, ela evidencia, ela descortina, ela externa pode também um sentimento, ou um adultério que está acontecendo ali, o início de um, né, pelo menos, a pessoa já está se preparando para vias de fato, se preparando para pôr em prática lá o adultério, então ela começa a partir daí a rejeitar o seu cônjuge. Outro ponto também, a rejeição pode ser reveladora de um pecado, de uma dificuldade em lidar com o egoísmo. Olha que coisa também que a gente precisa analisar. O egoísmo é um mundo construído pelo eu, em que só cabem os meus desejos e alguém que os possa satisfazer. Então, outra questão que a rejeição também pode evidenciar, ela pode revelar, ela pode botar para fora, ela pode externar e mostrar. O quê? Que esse cônjuge que está rejeitando tem essa dificuldade de lidar com o seu egoísmo, dificuldade de lidar com o seu sentimento em relação ao outro. Uma pessoa tão egoísta, tão voltada a si própria, uma pessoa tão egocêntrica, uma pessoa tão voltada, né, tão narcisista ou coisa do tipo, voltada a si, que ela acaba com isso rejeitando o outro. Por quê? Porque muitas vezes ela vai perceber que o outro lá, o cônjuge, não está afeto ou desejoso de fazer tudo que essa pessoa quer. Tá? Então, quando eu, como cônjuge, percebo que minha esposa não veio a esse mundo, Deus não a fez para que ela venha fazer todas as minhas vontades, tá? Ela é uma serva, uma escrava minha, né? Eu acabo, nesse momento, me tornando um egoísta, pensando só em mim. Esse é o ponto também. Tá? Então, a rejeição ela pode mostrar isso. Assim como ela revela um adultério, que até então não se conhecia, ela também pode revelar também um sentimento de egoísmo, que a pessoa está tomada pelo eu, um dos cônjuges, que é esse aí, que é o que está sendo indiferente, pode estar sendo tomado pelo egoísmo, onde só pensa em si mesmo, só pensa em si mesmo. E que o desejo dessa pessoa é que os desejos dele, desse cônjuge, sejam satisfeitos lá pelo outro. Então que o outro, que estar bem com o cônjuge é que esse cônjuge venha satisfazer todas as vontades. Melhor dizendo, deixa eu explicar melhor. Né? Então, está muito claro aqui,
A rejeição pode mostrar um adultério, como também pode mostrar um sentimento de egoísmo. Por trás disso aí pode haver um desses dois fatores, ou outros mais, né? A gente está trabalhando com a lição, mas outros e muitos fatores podem ser demonstrados através da rejeição. Mas o segundo aqui é interessante, que de repente a pessoa não está adulterando, não está traindo, não está havendo um adultério, não há nada consumado, nem pensado. De repente a pessoa está sendo indiferente, por quê? Porque é um egoísta, porque só pensa em si só, sempre pensou em si só. Casou, não sabemos por quê nem para quê, mas por amor que não é, porque quem ama não é egoísta, quem ama pensa no próximo, quem pensa no cônjuge, mas essa pessoa agora se casou achando que havia se casado para que a outra pessoa, para que seu cônjuge, entrasse na relação só para fazer o que a pessoa quer. Olha o perigo aí. Então eu me casei para que a minha esposa me sirva, faça o que eu quero, que as minhas vontades, meus desejos, meus anseios, todos sejam satisfeitos. Só isso, eu não estou me importando se vai machucar, se vai doer, se quer saber, se não quer, se vai se importar ou não, se vai ficar, se entristecer. Eu não estou nem aí. Eu só quero que meu cônjuge faça o que eu quero, realize os meus desejos. Então tá aí, gente. Rejeição, 2 pontos na lição. Cabe-nos aí analisar de maneira clara e bem objetiva, né? Nós aí, dentro do nosso relacionamento, do nosso casamento, precisamos nos atentar para esses 2 pontos importantíssimos. Vamos lá, então. O cálice da intolerância. Olha aí, gente, está estreitando cada vez mais. William James, né, nascido em 1842 e falecido lá em 1910, um dos maiores psicólogos do século XX, disse. O que William James disse? Não suportamos ver no outro os nossos próprios defeitos. Olha aí, gente. A intolerância é o espelho da nossa própria face. Mas de uma face que insistimos em não querer ver. Então, geralmente, o intolerante, aquela pessoa que não tolera, não suporta, não comigo é assim, eu sou sistemático, eu fui criado assim, e tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não vai. Geralmente, o intolerante é aquele que não tolera, aquele que não é longânimo, aquele que muitas vezes não se dobra para que o outro tenha uma segunda chance para se consertar, para realmente para melhorar, para otimizar e aprender mais, aprimorar a vida, acaba sendo uma pessoa que é interessante. O que ela olha para a pessoa e diz não suportar, realmente, muitas vezes é um erro que ela mesma tem. A gente vai ver isso aqui com mais clareza. Vamos lá. Não se pode errar. Não se pode falhar. Eis o imperativo desse século. Olha só. O que a gente vê hoje é isso. Não aceito que errem comigo. Não, comigo, se errar comigo, é uma vez só. Errou, já era. Comigo não tem retorno, não tem perdão, não tem desculpa. Não, acabou. Errou comigo, pisou na bola. É uma das frases mais ditas. Pisou na bola comigo, já era. Não se pode falhar, não. Eu não aceito falhas, não aceito erro. Essas são as frases, né? Eis aí o imperativo desse século. Né? A pessoa dando uma, não erra comigo, não falha, não. É o imperativo. Mas quem é perfeito? É uma pergunta. Tá, eu sou uma pessoa que não aceito que errem comigo, não aceito que fale, mas eu sou perfeito? Quem é realmente perfeito? Como pode, então, o imperfeito exigir perfeição de um seu semelhante? Então, dentro do ambiente familiar, que é o nosso foco, tá, gente? Para que a gente não abra muitos leques aqui e não se perca na lição. Mas dentro do ambiente familiar, claro que você pode aplicar em outras áreas, sinta-se à vontade. Eu quero aplicar na área familiar. Então, dentro de casa, lá o marido diz para a esposa, com ele não tem jeito não. Se não for do jeito dele, não vai. Faz assim, eu quero que faz assim. Tá? E faz direito, hein? Olha lá, se errar, olha lá. É o cidadão intolerante. Só que esse que faz assim, eu quero que seja assim, tá hora assim, do meu jeito assim, que ai de você se fizer de outro jeito, também erra, também falha. É imperfeito. Então o imperfeito, querendo cobrar perfeição de outro imperfeito. Olha que coisa que dá um nó na mente da gente. Então a pergunta é essa, como é que pode uma pessoa não perfeita querer exigir perfeição de alguém que também não é perfeito? Então o ponto é se entender isso aqui. Nós precisamos ser mais tolerantes dentro do nosso lar. Entender que muitas vezes no relacionamento, as experiências que ambos obtiveram ao longo da vida não são as mesmas. Entra no relacionamento um homem que teve experiência com muitas coisas da vida, de repente já foi casado 1, 2, não sei, 10, 15 vezes, não me importa falar isso aqui, tá? Quem casa, quem quer, como quer, você aí, Deus é quem sabe, você para lá, mas eu tenho que cuidar da minha família, não da sua, cuidar da minha vida, não da vida de mais ninguém. Mas o ponto é entender isso aqui, que muitas vezes o homem vem com um certo nível e grau de experiência, que o tempo lá lhe deu, os erros na vida lhe deu.
Aí, uma vez tendo errado, caído, falhado, deu com a cara na parede a vida toda, e porque errou, agora acha que a mulher que ele se casou, não, ela tem que atender a todos os requisitos dele. Por quê? Porque lá no passado as outras erraram com ele a vida toda, agora ele quer que aquela seja totalmente o contrário das outras, e ele quer dar a ela um estereótipo baseado na visão dele. É como que geralmente o homem casa com a mulher e ele quer ir lá e pegar perdão, ele quer pegar um software, um programa, instalar na mente da mulher e dizer, você vai seguir agora o protocolo. Ou dar corda e fazer com que a mulher siga lá o que ele quer. É como que ele casa com a mulher e quer que no casamento ele tenha um controle remoto onde ele controla a mulher. Ele tem um volante onde ela faz. Gente, não vai, não dá, não tem jeito, não é dessa forma. E vice-versa, falando que homem e mulher, mas para ganhar tempo, não ficar falando a mesma coisa para ambos. Mas vice-versa. Então a gente precisa entender o seguinte: eu errei, eu falhei, eu ainda erro, eu ainda falho. Nós, seres humanos, somos imperfeitos. Ok? Essa perfeição só virá na glorificação, mas até então, imperfeição ainda do homem. Buscando a santificação, amém, mas ainda imperfeito. E a gente precisa entender que nós estamos aprendendo, o casamento é um aprendizado, é uma escola. Cabe a nós sermos mais tolerantes com o nosso cônjuge. É a mesma coisa com nossos filhos. Ok? A gente quer cobrar, amém. É correto que nós não queiramos que nossos filhos sofram as mesmas dificuldades que nós sofremos ao longo da vida, caia onde a gente caiu, peque onde a gente pecou, tenha escassez onde foi escasso para nós, amém. Mas há caminhos, há situações que nossos filhos precisam trilhar para aprender também de Deus, com Deus. Então nós precisamos ser mais tolerantes quanto a isso. Tá? Tolerantes. Uma das coisas que mais me chama a atenção é que a gente atinge uma certa idade ou maturidade, a gente está tão maduro, e eu repito, tão maduro, que se esquece que um dia a gente foi criança, pré-adolescente, adolescente, jovem. A gente não nasceu nesse tamanhão, nessa idade toda. Eu estou aqui com hoje 1,80m e pouco de altura. Não nasci grandão, 1,80m como eu estou hoje, 1,80m alguma coisa. Não nasci grandão como eu sou hoje, não nasci com essa mente que eu tenho hoje, né? Passei dos 40 anos já. Eu fui e eu aprontei demais. Tá? Não nasci num berço evangélico, não tive esse prazer, mas ainda que eu não tenha nascido num berço evangélico, tá? Eu estou aqui, glória a Deus, e pretendo ir até o fim com Cristo em nome de Jesus. Mas o ponto é entender que meu filho, coisas que ele vai passar, precisa passar. O que eu preciso fazer é monitorar, acompanhar. E entender, tá? É claro, também não deixar solto a levanter, mas acompanhar, monitorar, entender que a mente dele está passando por desenvolvimento. Eu não posso exigir do meu filho, que ainda é de menor, que ele tenha a mesma visão, mentalidade, mesma maturidade que eu, porque eu não tinha na idade dele. Na idade dele, meu filho está muito bem em vista de mim, que eu aprontava demais na idade dele. Então a gente acaba tendo esse problema. Então, gente, família, tolerância. Monitora, acompanha, exorta, redarme, está ali chamando a atenção, mas tolerância. Então, intolerância não cabe no nosso casamento, não cabe no nosso relacionamento com família, ok? Vamos lá então. Então nós, entenda isso, meu irmão, você que me assiste aí, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez você está achando que não sabia. Você é imperfeito, tá? Ok? Ô minha irmã, você que me assiste aí, independente da sua idade, garota, criança, você é imperfeita, minha filha. E eu que estou gravando aqui, você está me assistindo aí, eu sou imperfeito. Então não tem jeito, nós somos imperfeitos e não dá para a gente cobrar perfeição de alguém, sendo nós também imperfeitos, ok? Mais tolerância no nosso lar. O cálice da competição. Um dos sinais que melhor revela as marcas de competitividade em um relacionamento é o excesso do uso dos pronomes eu e meu e a escassez do uso dos pronomes nós e nós. Olha aí, gente. Então, mais uma vez, vou ler aqui que é importante. Um dos sinais que melhor revela as marcas de competitividade no relacionamento é o excesso do uso dos pronomes eu e meu e a escassez do uso dos pronomes nós e nosso. Agora ficou melhor a leitura, né? Para entender. Então, o que é o ponto aqui, gente? Vamos lá. Competitividade. Casal competindo. Quem ganha mais? Olha que doido. Quem ganha mais, o marido ou a mulher? Não, eu ganho mais que você agora. Então, já que eu passei como sua esposa a ganhar mais que você no trabalho, então agora eu que mando aqui, você que... Não, então já que você ganha mais que não, quem ganha... E aí começa aquela guerra. Ao invés de vamos entender, gente,
Não importa se fulano está ganhando mais, se ciclano está ganhando mais, é importante que todo mundo está ganhando. Então, se a mulher ganhava menos que o marido ou não ganhava nada no sentido financeiro, não trabalhava fora, passou a trabalhar e ganha mais que o marido, é mais dinheiro entrando em casa. Entender que é o seguinte, saber usar o termo mais. Se fulano está ganhando mais, é mais, chegou mais. O que se não pode fazer, gente, eu tenho que falar isso aqui, é um cuidado muito, muito extremo com os filhos. Está lá o casal, marido, mulher, pai, mãe. Aí, os filhos passam a trabalhar morando ainda na casa dos pais. Vocês aí, pais que me ouvem. Aí o filho ganha mais que você, pai. O filho ganha mais que você, mãe. O filho agora ganha mais. Então, só porque o filho passou a ganhar mais, ele agora é o novo chefe do lar, pelo amor de Deus, nunca. Cuidado, você, pai, mãe, que me assiste, que me ouve, pelo fato de seu filho passou a ganhar bem, entrou numa empresa renomada, agora tem um salário bom, tem participação de lucro, tem não sei o que, plano de saúde, passou a pagar as contas. Esse filho agora passou a ser o chefe da casa, o marido? Não, nunca. Nunca. Ele ainda deve muita mamadeira lá para trás, muita noite de sono perdida dos pais, ele ainda não manda na casa. Ele ganha mais, amém, é mais dinheiro em casa, mais ajuda para pagar as contas, mas ainda quem continua comandando, é claro que casa de crente quem manda é Jesus. Quem manda na casa do crente? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui não precisa nem falar, isso aqui é cartilha. Mas num ambiente humano, vamos lá, vamos para a esfera humana. Quem manda em casa são os pais. Se o marido não está presente, a mulher está comandando, a mãe, chefe. De repente, não sei, irmão, não estou falando para casais aqui, talvez de alguém de ser separado, eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas família, como nós conhecemos, aquele processo ali completo. Pai, mãe, filhos. O pai está ali, cabeça do lar, homem, cabeça do lar, a esposa junto com ele, ok? Auxiliando ali, adjuntora, auxiliadora, ambos trabalhando junto em prol da casa. Os filhos ganham mais que os pais? Amém. Pais, só diga assim, ó, manda para cá. Água, luz, internet, telefone, IPTU, manda para cá. Enquanto você, filho, mora com seus pais, por mais que você tenha se formado, se graduado e ganha bem, pós-graduou, doutorou, mestrou, mas ainda come da comida dos seus pais, ainda dorme, mora com seus pais, você pode ganhar R$1 milhão por mês, filho. Você não manda na casa, não. O que não pode é você, mãe, que está me assistindo agora, você, pai, que está me assistindo agora, dizer, nós estamos aqui, né, já aposentamos, paramos, estamos tranquilos, salário mínimo, nossos filhos ganham mais, então deixa eles mandar na casa. Nunquinha seu, nunquinha. Quando eles estiverem na casa deles lá, se casarem, formar a família deles lá, ou forem morar sozinho lá, morar sozinho no apartamento dele, lá eles cantam de galo, lá eles mandam, lá eles fazem o que quiser, dança da chuva, lá se vira para lá, mas dentro da casa dos pais, os filhos podem estar sustentando os pais, ainda assim não são eles, as autoridades do lar, ok? Então é necessário, cortar, pai, cortar, mãe, porque gera problema. Imagina um lar, e eu quero usar um exemplo aqui para ser mais claro, competitividade. Num lar onde o pai não está ganhando muito bem e o filho passa a ganhar bem. Se a mãe, a esposa, ou melhor, deixa eu falar claro, se o filho passou a ganhar mais que o pai e a mãe quer botar o filho no lugar do pai, só porque o filho está pagando as contas do pai, olha que complicação que vai dar isso, gente. Ok? É como se a mãe colocasse o filho como seu próprio esposo. É o Nimrod. O cara passou a ganhar mais, agora... É claro que você me entendeu o exemplo, mas é como se esse filho, só porque ganha mais que o pai, agora virou o marido da mãe. Gente, é uma coisa de louco isso aqui, tá? E eu vou deixar você pensar mais isso aí, para você ministrar a sua aula, eu vou deixar você pensar mais sobre isso. Mas o ponto é esse aqui. Isso aqui não tem discussão, não tem que se falar, não tem que... É isso aqui. Pai, mãe, vocês lá, é quem comanda aí o negócio, diante de Deus. E se os filhos se tornarem ricos, milionários, ganharem muito, e ainda não deixar na casa de vocês, vocês é que mandam nos seus filhos, tá? Ok? E na finança, os filhos têm só que botar aqui, na mão de vocês, para que eles administrem, ok? As contas da casa, porque muito, mas muito mesmo, vocês já fizeram por eles, ok? Fraldas, noite de sono perdido e outras cositas mais, hospital, tudo mais. Não é claro que a gente está só usando o exemplo aqui, mas o filho tem que entender isso aqui. Deixa eu voltar aqui então para fechar essa parte, gente, competição. Então, casamento, tá lá o marido falando com a mulher, eu ganho mais que você. A mulher, não, agora eu ganho mais. Aquela é uma guerrinha desnecessária.
Então, sempre que alguém está ganhando mais, tem que entender uma coisa, gente. É mais que está entrando, é mais investimento, é mais dinheiro, é mais finanças, é mais ajuda, vamos melhorar. Agora que nós vamos melhorar essa casa 100%, no que tange ali, alvenaria, construção, reforma. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ler mais aqui. Quantas vezes já dissemos, meu dinheiro? Ou seja, se a casa está de pé, fala, por causa do meu dinheiro. Ei, gente, como dói para uma mulher ouvir o camarada dizer isso, meu dinheiro. Como assim meu dinheiro? Me explique. Eu queria que alguém, de repente, no comentário, me explique, me dá uma aula disso aí, porque eu não entendo. O que é meu dinheiro? Eu estou falando com vocês que eu sou casado já, glória a Deus, aí beirando 20 anos de casamento, e eu não sei ainda o que é meu. Desde que eu me casei, eu não sei mais o que é meu dinheiro. Porque o dinheiro aqui em casa é da minha esposa e meu, nosso dinheiro. Ok? Tanto é que até ela que administra, para dizer a verdade. Mais do que eu, ela quem faz, administra, porque eu sou meio complicado para dinheiro. Eu acabo comprando muita besteira e ela compra as coisas certinho. Então, o dinheiro é nosso. Mas a dívida também é nossa. Então, conta de água, luz, telefone é nossa. Então, o dinheiro é nosso quando vem e a dívida é nossa que sempre vem. Então, não existe meu dinheiro, é nosso dinheiro. Meu ministério, estou aqui, gente, prego a palavra, glória a Deus, não sou tão conhecido, não ando tanto aí Brasil afora, há muitos lugares que eu queria conhecer, tá? Não considere isso como autoconvite, mas muitos estados que eu não conheço ainda, muitos lugares abençoados, inclusive se você sentir de Deus, irmão, tá aqui, ó, meu contato fica aí, ok, mas aonde eu vou, onde eu tenho ido, uma das marcas do ministério é minha esposa do meu lado, tanto é que o nome do canal, Ministério Fernando Aquino e Lohane Guimarães, ok? Então, nosso ministério, não é meu ministério, tá? Embora minha esposa não divida o mesmo cargo eclesiástico que eu, mas o ministério ela divide, porque ela que me auxilia, me ajuda muito. Então não existe meu ministério, Fernando aqui, meu ministério, nosso, minha vida, não sei mais o que é isso, nossa vida, ambos juntos, meu esforço. Essa casa existe, as contas são pagas, estamos no casamento e ainda está de pé por causa do meu esforço. Quem disse? Quem falou isso? Em primeiro lugar, casamento de pé. Eu estou dizendo para você que nem o esforço do casal é suficiente. Se o seu casamento está de pé, Pai, Filho e Espírito. Agradeça todos os dias essas três pessoas maravilhosas. Pai, Filho e Espírito. Ok? Porque diversas vezes você, homem que me assiste, já fez muita coisa para que atrapalhasse seu casamento. Muitas besteiras que você cometeu aí, meu irmão, já beiraram o divórcio. E você, minha irmã, que me ouve também, quem sabe está rindo lá dele aí, fez muitas coisas também para que beirasse o divórcio. Então não é o nosso, nem vou dizer nem nosso esforço nesse caso aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, mas também nós nos esforçamos. Então que a gente se esforce mais. Então não é o meu esforço que mantém o casamento, a família, a casa, finança, conta paga. É o nosso, minha esposa me auxiliando todo o tempo. Minha inteligência. A mente por trás de tudo que acontece nessa casa é minha, eu, maridão, ou a esposa. Não, ok? Não é a minha inteligência, é a nossa maneira de lidar com as coisas, a nossa maneira de lidar com as adversidades que nos são propostas ao longo da vida. Então, nossa. Reflitamos, pois, com que frequência o nós tem determinado nossos atos e palavras. Quando meu irmão, que você tem entendido nós aí? Ou você é daquele tipo de homem que a mulher sai para trabalhar, quando ela chega em casa vai tomar água gelada, não tem geladeira, porque você, meu irmão, ao longo do dia trocou a geladeira, sem falar com ela. Ela saiu de casa, você levou ela no ponto de ônibus, ou levou ela no trabalho, ou na rodoviária, o que é que seja, num carro de vocês. Quando você foi buscar ela à tarde, já foi com outro carro. E diga-se passagem pior. Ela vai dizer, que carro é esse? É o nosso. Nosso, eu já troquei. Ou você é daquele tipo de camarada que toma decisões, atitudes sem falar com a mulher. A Bíblia, tá? Eu vou falar um exemplo de bíblico aqui, bíblico para vocês. Um exemplo bíblico que é interessante é Gênesis 15. Se você quiser usar na sua aula, aí vai ser importante. Abraão ia dar toda a sua herança para Eliezer, o Damasceno, ou seja, o costume daquela época, né? Abraão ia adotar o filho de Eliezer e toda a herança dele seria de Eliezer, passaria para o nome da família de Eliezer. Gênesis 15. Depois dessas coisas, apareceu Deus a Abraão. Eu não estou com a Bíblia aberta aqui, então se eu errar o versículo, me perdoa. Mas depois dessas coisas, eis que o Senhor apareceu a Abraão em uma visão dizendo, não temas, porque sou o seu escudo, o grandíssimo galardão. Aí Abraão disse, né, que me has de dar, pois ando sem filhos. E o Eliezer, o Damasceno, é lá o servo da minha casa. Então, Abraão queria dar herança para Eliezer. E Deus falou, não. Deus foi lá para mostrar, não, em outras palavras, o que é de Eliezer é dele, mas o que de ti for gerado, esse sim será o teu herdeiro.
Olha que coisa interessante. Então, Abraão, é onde eu quero chegar. Abraão ia tomar uma atitude sem conversar com Sara. Ele decidiu para as coisas para Eliezer, decidiu botar toda a sua herança no nome de Eliezer, sem consultar a mulher, sem consultar a esposa, sem falar com a esposa. Então, meu irmão, não sai por aí vendendo, vai para o LX sem sentar com a sua esposa primeiro, não, meu irmão. Não compra, não chega em casa com um negócio lá que você pegou um dinheiro, estava depositado, um dinheiro na poupança, lá guardado, e você comprou besteira. Outra coisa, falando sobre isso aqui, meu irmão, se você é casado, vou dizer uma coisa para você, tem duas palavrinhas para você casado, hein? Conta conjunta. Se você não ouviu, eu vou falar mais alto aqui no microfone. Casados, conta conjunta. Ok? Conta conjunta, meu irmão. Que negócio aí de seu dinheiro, meu dinheiro, conta conjunta. Glória a Deus, eu tenho conta conjunta com a minha esposa. Só abro, as únicas contas conjuntas que eu não consigo abrir com a minha esposa são contas salário de empresa, né? Para trabalhar em empresa, conta salário. Mas quando eu abro uma conta conjunta. O segredo é esse. Conta conjunta, tá? Você e ela. Aí não tem que disputar, não. Mas se você não confia na sua esposa suficientemente para fazer uma conta conjunta com ela, eu te pergunto, que casamento é esse? Vamos passar para frente. O cálice do individualismo exacerbado. Vamos lá. O casamento concede-nos a oportunidade de vivermos para alguém além de nós mesmos. Olha que coisa linda. Vou ler devagar, porque eu acho que eu corri aqui. O casamento concede-nos a oportunidade de vivermos para alguém além de nós mesmos. Olha que oportunidade que a gente recebe quando se casa. A oportunidade de viver para alguém que não seja nós mesmos. A oportunidade de viver para outra pessoa. Que coisa linda, gente. Não só viver com outra pessoa, mas viver também para essa pessoa. E só o casamento nos dá essa oportunidade maravilhosa. Como uma pessoa que não sabe dividir, dar, distribuir ou compartilhar pode querer casar-se com outra pessoa? Tá. Como é que alguém que se casa e não gosta de... não sabe dividir as coisas? Tem uns caras aí que é abençoado. Tem umas varoas aí que é abençoada. Come a janta sozinho, não deixa para o outro está no serviço, está no trabalho, esquenta lá, faz um mexidão, né, o Masterchef, mexidão, come tudo sozinho, quando o outro chega, cadê? Ué, você não deixou nada para mim, não? Não, tava aí um pouquinho, eu comi aí. Gente, não sabe dividir, compartilhar uma comida, não sabe dar algo. O que é dar? Dar não é sempre você pegar, toma, não. Dar é abrir mão. Ó, sobrou não sei o que aqui. Não, pega para você, fica à vontade. Não, pode ir. Passar a vez, ceder a vez. A pessoa casou, mas não sabe dividir. Pegar ali, toma, meu e seu. Toma, nosso. Não sabe ceder, passar a vez. Dar, doar, se doar. Ok? Esquecer que está com a razão e dar razão para o outro a fim de não agravar a situação. Dar, doar. Distribuir. Está aqui, ó. Família, casa. Ou compartilhar. A pessoa que não sabe compartilhar. Usa, é nosso. Não, meu, é nosso. Tá em casa, é nosso. Conta de água e luz. Quem usou isso aqui? O camarada pega o talão nervoso em casa. Quem usou isso aqui? Sabe quem usou? Nós, você também não mora na casa, irmão? Como é que você está brigando com a família, com os filhos que usou, o talão de água ali? Você também usou, você mora lá. Ou você mora em outra casa e só vai lá para cobrar a conta. Quem usou foi todo mundo. O marido usou, a mulher usou, os filhos usou. Quem usou o telefone, quem usou a internet, quem usou água demais, quem usou luz demais, quem... É todo mundo, a conta é nossa. A dívida agora que a família se junte, se arrebente, vai pagar. Nosso, união, entender isso. A gente precisa entender isso aqui. Tá? Eu mesmo conheço um cidadão, não preciso falar aqui, se eu falar vocês não conhecem. Eu conheço um cidadão que ele vai na rua, compra churrasquinho, e traz para os cachorros da casa dele churrasquinho, um espeto para cada, e para os filhos não traz nenhum. É cada coisa, irmão. Vamos lá, então. O individualismo exacerbado. Quando a pessoa é individualista, mas, sim, demais. Que é permeado pelo orgulho, que não aprende a pedir perdão. Que não passa pela aceitação do outro. Que não tolera as fragilidades humanas, talvez seja a ameaça mais perigosa à unidade de qualquer união. Então, gente, a pessoa que é individual em extremo, ela pode estar trazendo um dos piores perigos para a vida, para o casamento, a vida como família. Então, a pessoa que é individual até demais, é exacerbada, é fora do limite. Todos nós temos no nosso lar as nossas individualidades, temos. A filha, o filho, o esposo, a esposa, cada um.
Ainda que nós sejamos família, comunhão, conjunto, coletivo em casa, mas cada um tem a sua individualidade. A gente precisa entender e respeitar isso aqui. Mas há um limite para isso aí. Tá? Uma vez que todos moram debaixo do mesmo teto e vivem como estão juntos ali como família, tem que entender que, por mais que cada um tenha a sua individualidade, temos também aquilo que nós compartilhamos, né, unida junto. Ok? Então, quem vem primeiro deixa para o outro. Vai comer um negócio que espere quem está vindo depois, deixa um pedaço. Se não dá para esperar agora, deixa um pedaço, uma parte boa para quem for. Não deixa para quem chegou depois se virar. Comeu, uma pilha de vasilha. Lava pelo menos no mínimo. O bom é que lave tudo, mas lave pelo menos a que você sujou. Suja a vasilha e deixa para quem vai chegar depois lavar. Abre o negócio, deixa para quem chegou depois tapar. Suja algo e põe na conta do outro. Quebra um negócio, junta os pedacinhos, cacos, põe lá juntinho, para que o outro, quando botar a mão, se desmanche e diga, ai, você quebrou, não fui eu que fiz. Gente, isso não existe, tá? Não existe e isso precisa sair para ontem do nosso lar. Vamos fechar aqui a lição que eu disse que ia ser breve. O cálice da ingratidão. Esse aqui é o pior, por isso ficou por último. A gratidão, melhor dizendo, perdão, a gratidão é o tônico da vida a dois. Então o que dá força, a vitamina ali, o que sustenta a vida a dois é gratidão. É o combustível que nos permite fazer a longa viagem chamada casamento. Então não dá para seguir toda essa longa viagem que nós vimos lá no início dessa lição sem que haja ali gratidão. Não há nada mais cruel na vida conjugal do que a ingratidão, gente. Isso é terrível. A pessoa passou a vida inteira cuidando do outro e quando precisa, o outro não está nem aí. É ingrato. Vamos lá, que eu vou falar mais. Agradeça ao seu cônjuge tudo o que ele tem feito por você. Agradeça a Deus pelo marido ou pela esposa que ele te deu. Que nada o impeça de ser grato. Vamos falar mais sobre gratidão. Gente, ingratidão. Falei isso aqui em aulas passadas, vou repetir porque eu acho necessário. A repetição é pedagógica. Gente, é aquele camarada lá que casa com a mulher e eles não têm onde morar ainda, está começando aquela casa pequena, inacabada, e a mulher vira maceira com ele, a mulher carrega areia no baldinho. Claro que a mulher não vai carregar aquela latona, não estou dizendo que não aguenta não, tá? Que tem mulher que aguenta, carrega saco de cimento, mas ajuda ele com a latinha, baldinho, areia, brita, põe para dentro, o camarada, a caçamba lá, o material de construção, bota tudo na calçada, a mulher vai colocando no baldinho ali, ajudando o camarada, bota tudo para dentro, ele vai botar tijolo, ela vai dando tijolo um a um na mão dele, eles vão construindo, fazendo tudo a casa, que negócio tudinho, ralou com ele, correu atrás, economizou, se deu ao luxo de botar coisa de segunda dentro de casa, não muito bom de primeira, só para a casa ficar pronta, economizou na mão de obra, economizou lá no acabamento, só para a casa ficar pronta. Quando ficar pronta, o bonitão da Silva vai lá e arruma outra e dá um chute e manda ela embora. E vice-versa, tá? Tô falando aqui, mas vice-versa, mulher e homem, para não ficar estendendo a aula, você me entendeu. Encaixa é para mulher e para homem também. Compra um carro, a mulher trabalhou, ele e a esposa trabalharam. Compraram um carro. O carro, com certeza, ele dirige, ok? Ele está dirigindo, ela não tem habilitação ainda, não tem carteira, não tem carta. E ele que dirige, o chofer da casa é ele, o bonitão. Ai da mulher que ajudou ele a pagar esse carro, se ela que ajudou ele a pagar o carro bater a porta. Meu Deus, coitada dessa esposa, dessa mulher, dessa noiva aí, que bater a porta do carro. Meu Deus, o camarada tem um infarto, quase bate na mulher por causa de uma porta de carro. Por causa de pneu de carro, por causa de um arranhado. Eu sei que o cara vai pagar depois, o arranhado. Mas, querido, ela te ajudou até então. Metade desse carro aí é dela. Pelo menos abra a porta para ela entrar, espera ela se arrumar tudo certinho, para depois você fechar a porta. Aí você espera ela botar o cinto, fazer tudo, ajustar o espelho dela, maquiar, para depois se arrancar com esse carro bonitão. Então o ponto é esse, gente. É ingrato. A pessoa passou a vida inteira do lado do outro, fazendo, ajudando, estendendo a mão, está ali trabalhando junto, depois o outro simplesmente chuta, vai embora, manda embora. Ingrato, ingrato, ingrato. Ou aquele cônjuge que passou mal, foi parar num hospital, na UTI, depois voltou para casa. Quem cuidou dele? Quem passou ali do lado da cama? O esposo ou a esposa cuidou do outro. E quando ficou restaurada a saúde, foi farriar, aprontar, foi sassaricar para fora. Gente, uma das piores coisas que pode acontecer na vida é a ingratidão. Ingratidão, ingratidão. Cuidado com a ingratidão, gente. Cuidado com a ingratidão. Tá? Então, faça isso aqui, que eu estou fechando a lição agora. Agradeça.
todos os dias em suas orações, obrigado, Deus, pela mulher que você me deu. Obrigado, Deus, pelo marido que você me deu. Não faça, gente, como o Adão. Adão, quem te disse que tu estava nu? A mulher que comeste do fruto que eu ordenei para não comer, Deus disse para Adão, lá no Éden, você lembra disso? O que Adão falou? A mulher que tu me destes, me deu do fruto e eu comi. Olha aí, gente. O que zumbado do Adão, jogando a culpa toda para Eva, né? Toda para Eva. E a Eva que não nasceu, jogou nas costas, no lombo da serpente. Então, gente, cuidado. Vamos saber amar e agradecer, ser gratos a Deus. Eu, particularmente, Fernando Aquino, vos falo aqui, sou grato a Deus pela vida da minha esposa, Lohane. Amo, amo, amo. Amor, te amo. Sei que você vai assistir, estamos juntos fazendo a aula aqui. Te amo, meu amor, te amo demais. Sou grato a Deus, louvo a Deus pela sua vida, meu amor. Te amo, não vivo sem você. Tá? Te amo. Amo o nosso filho, Rafael. Amo. Então, gente, vou fechar a lição aqui. Ok? Vamos lá? Lembremos de que ninguém pode suprir todas as expectativas, as nossas expectativas e necessidades. Somente uma pessoa é capaz disso, Deus. Então, quem é que pode suprir as nossas expectativas todas? Eu coloquei sobre meu cônjuge diversas expectativas. Quem ele consegue suprir? Não, todas não. E as necessidades minhas consegue suprir? Não. Agora, quem faz isso? Deus, só Deus. Só Ele é capaz disso, só Deus. E Ele, em sua infinita sabedoria, reservou essa bendita experiência para o céu. Então, olha que coisa tremenda, gente. Vamos lá. Portanto, enquanto fazemos com que o nosso cônjuge, a viagem rumo ao lar celestial, coloquemos em prática as instruções de nosso Mestre e Senhor. O que ele disse? Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeis vós também. Lucas 6,31. Este é o princípio norteador de uma existência plenamente feliz. Então, como é que a gente faz, gente, para conseguir aí vencer no casamento? É o seguinte: se eu quero que a minha esposa faça algo de bom para mim, faço eu primeiro. Olha que coisa linda. Então, o que você espera do seu cônjuge, faça você. O carinho que você procura, dê você. A atenção que você procura, dê você. Faça você. Isso é maravilhoso, tá? Glória seja dada a Deus, porque você vai colher aí bênçãos. Então tá aí mais uma aula, tá aí mais uma vez o nosso contato, desejando só se você quiser, meu irmão, ou minha irmã aí, você pastor, pastora, de qualquer lugar do Brasil que quiser, até fora, estamos aí à disposição. Se quiser nos chamar, amém, estamos à vontade para ministrar estudos, ensinamentos, seminário bíblico, sinta-se à vontade de pregar aí na igreja de vocês, amém, irmão. Uma bênção, um prazer imenso, estou aqui à disposição e podemos ir, minha esposa e eu, a qualquer lugar do Brasil, tá? Estamos 100% na obra de Deus hoje. Fique à vontade, Deus os abençoe poderosamente, um grande prazer estar com vocês aqui. Peço perdão aos que vão assistir pelo atraso aí no vídeo, mas glória a Deus, a irmã Magna Borges nos enviou em tempo essa aula e nós conseguimos. Minha irmã, mais uma vez, Deus lhe abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos, um grande prazer. Fique com Deus, até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.